Muitos têm perguntado em teu coração, ao meu espírito, em teu próprio espírito, querendo ter a razão, a compreensão do porquê da mudança do uso do poder do desejo da carne com relação a varão e varoa. Como Deus vou dar a vós a explicação daquilo que criei e o que está determinado, segundo a carne, no direito e cobrança dos pecados. O espírito não tem sexo. O espírito, em espírito, no reino do espírito, não há desejo, segundo a carne, para que podeis compreender, na verdade, o universo que vós viveis aqui. Para que haja compreensão, o porquê desta grande mudança e deste poder de reino dividido entre vós, fazendo uma acepção ao outro. Darei a vós o conhecimento e explicando a vós, na verdade, para que podeis compreender porquê da mudança do uso do poder do desejo da carne em direito e cobrança de pecados. A carne em si vive segundo os desejos pecaminosos. O que é pecado perante o meu espírito e que tem por mim como juiz para cobrar o pecado do homem é apenas a transgressão dos teus mandamentos. Dos mandamentos ao homem, dos estatutos dados ao homem, da cobrança que faço por falta de conhecimento das minhas leis, mandamentos, estatutos e juízo. O pecado do homem está em cometer o pecado contra si mesmo e o pecado contra teu semelhante. Quando não há amor, mediante a maldade do teu coração, ferindo o teu semelhante, roubando o direito do teu semelhante. E isto leva o homem a ser punido em estado de transgressão de mandamento e das minhas ordenanças. Eu ordenei, determinei que deveis amar o teu semelhante como a vós mesmo. Aquele que não ama a si mesmo não amará verdadeiramente o próximo. Aquele que vive segundo o teu coração em maldade não mudará verdadeiramente os teus desejos, porque será apenas maldade. Então viverá o homem a maldade do teu próprio coração, e tuas obras serão maldade, pela maldade que há no coração do homem. Mas muitos têm perguntado, por que uma mulher, na condição de mulher, imagem e semelhança de mulher, tem desejo em tua carne, como se quisesse ser, e o desejo de ser varão? Que explicação tem isso? Eu vos dou o entendimento e a sabedoria para que podeis compreender. A iniquidade nos iniciou desde um princípio, em maldade, em estado de transgressão, em desobediência à minha palavra, o meu querer segundo a minha vontade. Então o homem fez os desejos do teu próprio coração, desde o princípio. Criou-se, na verdade, uma semente de desobediência, uma cobrança, e eu determinei a cobrança do homem até a quarta geração. Então determinei um tempo por cobrança em 3 tempos, mas a cobrança no próprio homem. Então o homem é cobrado pelo pecado cometido em estado de transgressão. E a consequência do teu pecado cobrado 3 vezes em raiz de maldição, sendo assim, na verdade, até a quarta geração do homem. O homem que, em verdade, mudou os costumes, segundo o desejo do teu coração, em estado de pecado, para conhecer o pecado e amar o pecado, trouxe para ti a morte. E trouxe as consequências desta morte em cobrança em tua descendência, até a quarta geração. Então, o homem afeminado, nos costumes e hábitos da carne, trouxe para si a transgressão em desobediência daquilo que foi por costume determinado por mim.
Então é cobrado do homem pecado por ter cometido tal pecado. E é cobrado do homem o jugo de maldição. É o jugo do pecado, a consequência do ato do pecado, até a quarta geração dos teus filhos, netos e até bisnetos. Bem, o homem por não ter a graça do meu Espírito, ser batizado com meu Espírito mediante a graça, o amor e a misericórdia, não tendo um coração contrito em mim, vive a dureza do teu coração, a maldade deste reino e os ensinamentos e os hábitos e costumes do homem é as trevas. Então o homem passa a ser trevas, vivendo em estado de desobediência, não tendo a ele o direito da bênção, mas sim a maldição. Todo aquele que transgride o meu querer e a minha vontade, querendo no livre-arbítrio de ser aquilo que está determinado que não deve ser, traz para si o jugo de maldição, traz para si a cobrança por maldição. O estado de desobediência traz a maldição ao varão e à varoa, por não obedecer o meu espírito. Assim, o varão e a varoa passa a ser um instrumento de sentença contra si mesmo. Um varão, determinado no desejo de ser varão, é colocado por mim, criado por mim, o desejo de varão. E os teus hormônios têm, em verdade, o desejo em teu próprio corpo de praticar aquilo que é por desejo, segundo os hormônios, e segundo o desejo da alma, para a procriação. Quando o homem muda esses costumes, mesmo no desejo da tua carne, mudando o desejo para com o varão, transgredindo o meu querer e a minha vontade para com a varoa, traz para si o castigo por esta desobediência e desrespeito a si mesmo e a mim. Então é cobrado o homem nele este pecado, aonde não será dado a ele os frutos de uma família. Não terá a condição dele viver o estado de direito em tua velhice, descansar de tuas obras. Não será cuidado na velhice por aquela ou por aquele a quem devo determinar, por misericórdia e compaixão. Então é cobrado no homem dessa desobediência. Praticado o homem essa desobediência, nesses desejos segundo a carne, ele perde o direito de ser, segundo o que eu determinei. E a cobrança vem sobre o homem, pelos pecados cometidos, a morte do homem. Não é uma morte carnal, não é o desencarne do homem, mas sim a cobrança no homem pela obra das tuas mãos, pelo desejo do teu próprio coração, afastando o meu espírito, não tendo o homem a paz do meu espírito, a graça do meu espírito, vivendo o homem nas escuridões, nas trevas, vazio, plantando semente do vazio em teu coração, para frutos em tua descendência até a quarta geração. Como do ventre gerado pelo pecado cometido do varão ou da varoa, é gerado verdadeiramente a semente da desobediência, vindo sobre a varoa e o varão o desejo contrário, mediante a tua carne, naquilo que determinei. Passa a ser o varão, a condição do desejo de ser varoa, sendo varão, e não podendo viver o que está determinado, porque é apenas um desejo do teu coração. Isto vem a cobrança para ele. E a cobrança até a quarta geração vem gerado, permissível por mim, a condição já, o desejo na própria carne e mudando até os hormônios e o desejo de todas as células do teu corpo para que eles façam aquilo que está determinado por vergonha, por cobrança, por determinação do meu espírito e para escândalo da geração perversa. Isto vai em varão e em varoa.
Nem sempre aquela ou aquele que nasceu assim, por cobrança segundo os pais, vão perder a tua salvação. A salvação em si é o estado de consciência adquirido o conhecimento do Salvador, a mim, vosso Senhor, que mediante sujeitar a mim e resistir às paixões da carne, os desejos da carne, terá por direito a vida eterna, não mais o pecado e a morte. Isto vale por varão ou varoa que vai tomar para si esta sentença de graça ou destruição de si mesmo. Então pode gerar uma varoa com desejo de varão, pode gerar o varão com desejo de varoa, vivendo segundo, em estado de escândalo, segundo o mundo, e sendo cobrado por aqueles que em verdade vivem em obediência para comigo, ainda que em desobediência que não cabe julgar nem condenar, mas vem condená-los, julgando, levantando-se contra o teu semelhante, por calúnia e difamações, fazendo acepção entre sexo, entre usos e costumes e hábitos, contrariando verdadeiramente o desejo do meu espírito, aquilo que foi determinado desde o princípio. Então, a humanidade passa a ser um juiz em cobrança, estado de obediência a mim. A varoa, o varão, a criatura que por mim criado, vivendo neste mundo de iniquidade, aonde há dois, servos obedientes, e o segundo, servos desobedientes, obedecendo desejos segundo a carne, nos direitos do pecado, não sujeitando a mim, nem resistindo às paixões, querendo a satisfação da tua alma naquilo que é carne, lutando verdadeiramente um contra o outro, carne e espírito. O espírito não tem paz, porque provém de mim como espírito da paz. No espírito não pode ter amor, o dom do amor, porque provém de mim como o dom que é concedido por mim. Então, no vazio do coração do homem, buscando repouso, não encontrando através do espírito, então ele busca as paixões, busca os desejos da própria carne, para a destruição de si mesmo. Todos num deserto, todos como animais, todos em grande depressão, angústia e sofrimento dentro de ti, e todos sendo cobrados por aqueles que são obedientes a mim, em defesa, na verdade, daquilo que por mim foi determinado, aí passa a ser o escândalo contra eles, a acepção contra eles e o ódio contra eles. Não determinei o odiar, mas sim amar. Determinei que não faço acepção e que não deve fazer acepção um contra o outro. Mas o reino passa a ser dividido quando a sociedade em si, em dois pensamentos, vem o jugo da desigualdade. No mundo, quem em verdade me obedece é um pensamento, mais obra, dando vida ao homem, à varoa, ao varão, em estado de obediência ao meu espírito, sem transgressão das minhas leis, sendo digno da bênção, não da maldição. O outro, por desobediência aos meus mandamentos, por transgressão das leis, estatutos e juízo, passa, em verdade, se tornar malditos. Todo aquele que não obedece a mim está determinado à maldição. Porque eu sou o conhecedor de tudo. E eu sei o que é bom ao homem. O homem não sabe o que é bom a ele. O que parece ser aos olhos do homem bom é destruição para si mesmo. Até mesmo os desejos, segundo a carne, que é para a procriação, não por desejo de satisfação do próprio coração, que só venha e através do meu espírito, então o homem vive num vazio, num deserto, mortos dentro de si, morto gerando morto. Insatisfações, gerando insatisfações.
desejos ilícitos, plantando semente e dando os frutos em desejos ilícitos até a quarta geração. Isso se multiplica de geração em geração. Quando eu enviei o Espírito sobre a terra, na missão, naquilo que está determinado para ela ou para ele, deve viver segundo os princípios do meu querer, segundo a minha vontade, transgredindo e desequilibrando em si mesmo aquilo que por mim está determinado, vem a sentença da morte. Vem a cobrança a ele, pela obra das tuas mãos, pelo próprio desejo do teu coração, não sendo amado, nem amada, nem conseguindo amar, plantando, não recebendo. Isto é uma cobrança aonde vem a semente do vazio, da solidão, a depressão, a angústia e a morte. Isto é o que o homem cobra em si, pela desobediência e por mudar os costumes, por usar verdadeiramente a tua carne no poder de um desejo sem direito, segundo a mim, mas em cobrança, segundo os pecados. Então a sentença para ela ou para ele é a morte. O homem é semelhante de mim, mas não igual a mim em teus desejos. O homem é a minha imagem, mas não a imagem. Em duplicidade, sendo criado verdadeiramente o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que a tua descendência em frutos se multiplique até o tempo por mim determinado da tua descendência. O amor é o ato de dar a vida para que outros tenham a vida. Amar é fazer sacrifício. Amar é compreender, é ter a razão. Amar é dar e receber satisfações. Amar é estar junto, como auxiliador, adjuntor. Amar é suprir tudo. O amor não tem nada a ver com o desejo carnal. O desejo carnal é uma maldição no corpo cobrado por geração perversa, ou gerado ainda segundo o meu querer, a minha vontade, em cobrança à geração. Aos que nascem assim, determinado, maldição em tua descendência, gerado de geração em geração. Outra criatura que por mim criado, segundo os meus costumes, meu querer, a minha vontade, em estado de obediência, é um outro universo, um outro reino, em estado de equilíbrio, em unidade de espírito comigo, em estado de obediência para com o meu espírito, tendo a recompensa pela obra das tuas mãos, a multiplicação da tua prata e do teu ouro, tendo recompensa verdadeiramente que não é bom viver só, sendo por mim preparado a varoa ou varão, para que esteja ao teu lado. O amor pode ser universal. O amor pode nascer no coração, ser plantado no coração. Sexos opostos. A abominação da carne é que traz as transgressões por querer mostrar amor. Então isto não é amor. O amor não é desejo em estado de desobediência ao meu espírito. O primeiro amor nasce em obedecer o teu Criador, porque eu vos criei. Eu vos dei o fôlego de vida, e eu sou a vida e a ressurreição. Eu sou a morte, eu sou a bênção e a maldição. Eu sou tudo. Eu sou o que determino o que há de ser. Eu sou o que escolhi e determinei. Não pus o desejo no homem de ser, mas o homem tornou ser. E o homem nasceu por estado de missão, para cobrar a desobediência daquele que pregou desde o princípio. Então a tua geração está sendo cobrada através da tua descendência. Mesmo sendo a cobrança por tua descendência, não quer dizer que é a criatura que está sobre essa matéria, vivendo esse desejo,
será condenado ou não tem direito à salvação. Eu chamei, vindo a mim, serão os benditos meus pais. Quando vos falo pais, a Trindade que vos falo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque não somos apenas um, mas três em um só em três, único e absoluto, sendo o vosso Deus e Senhor, e Rei e Príncipe, sendo o fogo de vida da tua alma, a força, o poder que tanto buscai, e posso preencher o coração do homem, tirando a solidão. Posso dar a razão, o conhecimento, para que não viva em depressão. Posso suprir a necessidade, segundo a carne, em estado de aliança e união. Posso satisfazer os desejos através da carne, em multiplicação da carne, constituindo uma família, para que em verdade sejam cobrados os frutos das tuas obras, até a quarta geração. O homem não sabe quem vai cuidar dele. A mulher não sabe quem vai cuidar dela. Muitos se entregam em estado de união, porém, o reino dividido nunca estão juntos. Muitos estão na mesma cama separados, no mesmo leito separado, na mesma casa separados. Não os uni, mas uniram-se e quiseram viver os desejos da tua própria carne, os teus direitos achando que é direito, quando é transgressão dos meus direitos. Em toda a sabedoria e o conhecimento por mim, dando ao homem que deve andar nos meus caminhos, para que haja ordem e decência neste universo que criei. E isto também acontece com os animais na terra. Os afeminados também podem vir sobre as espécies animais. Os efeminados podem vir sobre a imagem e semelhança de mim. Dizendo que ama, para satisfazer os desejos da carne. Este não é um amor verdadeiro. É um amor maligno. E é um estado de desobediência do Espírito, transgressão dos meus mandamentos. Pagará o penhor por ter furtado um direito que era vosso, desobedecendo a mim. Porque o homem sem mim nada é, sem mim nada será. Sem mim não terá nada e não alcançará nada. Então o homem é dependente de mim. Se eu deserto, ele morre, porque não tem o fogo de vida, porque não tem a paz em si mesmo, porque não tem um espírito consolador. Este homem é morto. Mas eu posso da morte ressuscitar e dar vida, porque eu sou o pão da vida, eu sou a vida. Eu mudo os elementos, eu mudo os hábitos, os costumes. Eu sou o Deus que providencia a prata e o ouro, na medida segundo a necessidade, para que não me diga o pão. Eu sou o Deus que, na união, segundo a minha vontade, haja uma grande nação para dominar o espaço físico deste lugar, deste planeta, para que vocês possais multiplicar-vos entre vós, em ordem, em decência e graça. Mas o homem, em verdade, mudou tuas veredas, está indo segundo o coração do teu próprio espírito, não conhecendo o homem a intimidade de si mesmo. A sentença é a morte. Como será a punição do homem? Como será a punição? Pelo ato de transgressão. Serão teus filhos iguais ao servo rebelde. E o castigo como açoite, a sentença é a morte.
da tua descendência. Parte do teu corpo sendo cobrado no próprio corpo. Parte do teu corpo sendo cobrado em tua própria alma. Parte de teu corpo cobrado em teu espírito. No tempo determinado aqui, sob o fogo de vida, e no tempo determinado além do fogo de vida ao espírito, deixando a carne em contaminação e a alma retornando a mim, e o espírito em julgamento pela desobediência ao teu Criador. Costume do homem, o desejo do homem para com o homem, ou o desejo da mulher para com a mulher, não traz a satisfação da tua alma, mas a morte. Não é aceito a sociedade, por ser uma sociedade hipócrita, sem conhecimento, sem sabedoria de nada. Por isso, na verdade, julga o teu semelhante. Não que eu sou a favor que dois homens estejam juntos como homens, e duas varoas na condição de varoas, porque eu fiz um para o outro. Não pode mudar os costumes e os hábitos do meu querer segundo a minha vontade, transgredindo os mandamentos, porque o homem só tem conhecimento de si mesmo e não tem conhecimento verdadeiramente do pecado e das consequências do pecado que vai ser cobrado no homem. Então é melhor que o homem aprenda de mim, tenha o conhecimento da sabedoria, porque muitos, como a fuga, muitos persuadidos por Satanás, entram em depressão, angústia e dor, tem medo de ser cobrado. E é punido o homem por viver na transgressão e no desejo do teu próprio coração. O amor é um poder que subsiste e está acima de todas as coisas. É um poder absoluto que dá vida e dá ressurreição ao morto. Que dá tempo ao tempo, em seu tempo, para que seja condenado não. Mas aquele que está no passado, sem uma transformação do passado, no conhecimento do mesmo passado, passa a ser pré-histórico esta criatura. Então o homem deve se converter. Então a mulher deve se converter. Como aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, nele é mentiroso e nele não está a verdade. Então, não terá aliança determinada por mim, mas uma aliança sob o poder e autoridade do próprio homem, ou o poder e autoridade do próprio Satanás, o dragão, a serpente, o diabo. Então, não será feliz esta criatura. Porque todo aquele que me aborrece, paga o seu penhor por ter fundado um próprio direito, porque eu sou conhecedor de todas as coisas. E eu sei o que é melhor para vocês. Não sois vós, na verdade, que buscai o melhor. Fui eu que tirei o que era prejudicial para dar vida e vida com abundância. Pode duas mulheres se amarem? Pode. Porque o amor é universal. O amor nasce no coração em estado de satisfação por estar em sacrifício por outro ser. Isto é amor. Isto está em todo ser que eu criei, seja macho ou fêmea. No tempo determinado, após não se tornar mais criança, aí viverá em novidade de vida esta criatura. Não vos julgueis, vós, mulheres, que têm o desejo para com a mulher, porque pagarão o preço na própria carne, mediante teu conhecimento, estado de obediência a mim, sujeitando a mim e resistindo, grande será a tua coroa no céu. A coroa é um selo, selando a cabeça digna de ter pensado, raciocinado e feito o que é certo.
vai desenrolar nesta geração e mais gerações, se multiplicando como a areia do mar, que não dá para contar, o estado de mudança de espírito. Enquanto o fôlego de vida tiver, haverá o joio no meio do trigo. Só deva vigiar e orar e buscar a mim, e será concedido todas as coisas. E o homem se converta quando tem a consciência de que está no erro, batendo em minha porta. E eu, mediante a minha graça, transformando em uma nova criatura. Então tem um livre-arbítrio da alma a fazer isso. Vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Isso que está predestinado por mim, eu irei atrás. Porque é onde fazer aquilo que eu quero que faça. Porque adquiriu sabedoria e conhecimento suficiente para não colocar este ambiente no mesmo espaço e tempo. Pelo egoísmo do homem. Por querer ser aquilo que não está determinado para ser. A tua sentença é a morte. E a morte é a luz das trevas. E a morte é a escuridão das trevas. E a morte é um penhor não pago e não podendo pagar a ninguém, vivendo em trevas, até que se converta e viva. A vida é o estado de se converter, sujeitar a mim e resistir ao mal. Fugirá de vós e a paz do Espírito será em teu coração. Vai superabundar de paz, e a graça será grande, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pelo uso do poder do desejo da carne, em direito e cobrança dos pecados. O homem que viver estes mandamentos destruirá a si mesmo e colocará em maldição a tua descendência. A oração é o poder absoluto, mediante o desejo do teu coração, com a língua confessando, para que seja dado por direito em tua própria casa. Então não fiqueis preocupado em comprar no tempo certo. Comprarás aquilo que está determinado e viverás em paz ao teu espírito. Muitas coisas ainda irão surgir. Muitos ai virão. Muita tribulação virá. Muito ódio, muita angústia, muita falta de alimento, de água. E as coisas essenciais que poderão lembrar de mim. Fazer isso. E a bênção virá, te alcançará e te perseguirá. Paz seja convosco.